Irmãos no Senhor, aproveitando o Ano Santo da Misericórdia, que prevê que nós possamos, mediante determinadas práticas, receber a indulgência que a Igreja em nome de Cristo dá, deixe-me explicar um pouquinho para você a doutrina das indulgências. A primeira coisa para a gente compreender bem esta doutrina é entender que o pecado é um ato de não a Deus, um não que eu digo a Deus, e um ato que deixa marcas na minha vida. Quem sou eu? Eu sou eu e aquilo que eu vou me fazendo. Tudo aquilo que eu vivo, as minhas escolhas, os meus sims, os meus nãos, as minhas omissões, as minhas ações, tudo isso vai deixando marcas positivas ou negativas em mim. Se eu fumo, a marca do fumo vai ficando no meu cérebro, nos meus pulmões. E ainda que eu deixe de fumar, as marcas ficam. Quem sou eu hoje? Eu sou aquilo que eu vivi a minha vida toda, até agora. As consequências, as marcas, a poeira do caminho. Então, no sacramento da confissão, nós temos o perdão dos pecados. Aquele ato que eu cometi, Deus o perdoa, e o perdoa plenamente. E esse perdão é graça de Deus, é graça. Mas as consequências dos meus atos ficam. Imagine uma pessoa que tem o costume de falar mal da vida alheia. Lute para não falar, se esforce. Se ela se esforçar de verdade, esse ato ruim, o ato ruim repetido, ele gera um vício. O que é o vício? É a atitude negativa, a atitude errada, o costume errado, para usar a linguagem bem própria da filosofia e da teologia, o hábito mau. Vício é um mau hábito. O ato de tão repetido gera um hábito. Se o hábito for bom, ele é chamado virtude. Se ele for um ato ruim, um hábito ruim, ele é chamado vício. Então, a pessoa que tem o vício de falar mal da vida alheia, quando ela fala, ela fortalece aquele vício. Eu falei mal da vida alheia, aí vou me confessar. O ato fica perdoado. O ato. O hábito ficou mais forte. Eu fiquei mais viciado. Eu fiquei mais dependente. E como é que eu corrijo os maus hábitos? Como é que eu vou me corrigindo? Pela disciplina. A penitência, a oração, a paciência no sofrimento, a vigilância. Não tem jeito. A gente tem que fazer a conta com nossos hábitos. Deus nos criou livres. E essa liberdade, ela deixa consequências positivas e negativas. Então, na confissão, quando eu confesso meus atos de pecado, esses atos são perdoados, esses atos negativos. O Senhor perdoa de verdade. Perdoa. Mas os hábitos maus ficaram mais fortes. E como é que eu corrijo isso? Pela penitência, como eu expliquei. E se eu não corrigir isso agora? Se eu não corrigir agora, eu vou corrigir depois da morte. Na purgação que Cristo faz no momento do encontro. Não fica livre da pena temporal. O que é a pena temporal? Essas marcas negativas que ficam, que eu tenho que purificar. A Escritura diz que nada de impuro comparece diante de Deus. Então, imagine uma pessoa que a vida todinha não combateu determinado mau hábito, determinado vício. Cometia o pecado, se confessava arrependido, mas não fez o que devia com aquela força, aquele empenho, para realmente vencer aquele vício. Aquilo ficou incrustado nela. Se ela não arrancou aqui, pela penitência, a oração, a ascese,
vai ter que arrancar na outra vida, no purgatório, no estágio purgatório, no estado purgatório, para poder encontrar o Cristo plenamente. Para o inferno não vai. Pediu perdão, se arrependeu de verdade, teve a pena eterna perdoada. Mas também contemplar a Deus face a face desse jeito, impossível. Nesse encontro mesmo com o Senhor, que é um fogo devorador, e esse fogo é o Espírito Santo, a pessoa vai ter tudo isso queimado. É o purgatório. Então, ou você purifica lá, ou purifica já aqui. E deveria purificar aqui. Aqui. Aqui é mais fácil. Aqui, eu vou usar uma metáfora, dói menos. Então, se purifica, repito, pela oração, pela penitência, pelas boas obras, pelo sofrimento suportado com paciência, pela disciplina interior, pela coragem de fugir das ocasiões que podem levar àqueles atos de pecado. Bom, é aqui que entra a indulgência. A indulgência é uma ajuda que a igreja dá. Veja, uma ajuda para que a gente tenha essas consequências do pecado, que a gente chama de penas. Uma coisa é o pecado, outra coisa a pena que fica do pecado. Veja, eu tenho o pecado perdoado, mas a pena fica. Fica incrustada aquela fraqueza, fica incrustada aquela má tendência. Então a indulgência, ela me dá, pelos méritos de Cristo e de todo o seu corpo, que é a igreja. Cristo nunca está desvinculado da igreja, Cristo é cabeça da igreja. Então os méritos de Cristo e de todos os seus santos, o Senhor vem a nós com os seus santos. A igreja, então, que recebeu o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, nos dá a possibilidade de ter também o perdão, um alívio dessas penas temporais que eu tenho de expiar. Então, o que é indulgência? Veja, é um ato de benevolência da igreja, dado, né? Benevolência dada em nome com a autoridade de Cristo. A igreja abre as portas dos méritos, do mérito salvador de Cristo e de todos os seus santos, porque os santos unidos a Cristo, em Cristo merecem, né? O Senhor nos recompensa pelas nossas boas obras. Então a igreja oferece essa ajuda aos seus filhos. Ela oferece, veja, pelo mérito de Cristo e dos santos, uma ajuda para que eu possa reparar as penas decorrentes do pecado. A confissão não apaga a pena, a confissão apaga o pecado. Então a confissão me livra, o perdão dos pecados me livra da pena eterna do inferno, mas não me livra da pena temporal do purgatório. Ou seja, de ter que expiar as consequências dos pecados, as penas que ficam, as más tendências que ficam, os vícios que ficam. Então a indulgência me purifica disso. A indulgência é uma ajuda da graça de Deus para que eu tenha essas penas perdoadas. A indulgência pode ser plenária ou parcial. Indulgência parcial, a igreja me oferece uma ajuda para ir purificando essas penas por partes. Então tem tantas ações, pequenas ações ou grandes ações, que a igreja indulgencia. Dizer uma jaculatória, dizer um glória ao Pai, fazer uma visita a um santuário. Então existem várias ações de piedade, de caridade, que a igreja associa a elas indulgência. É a igreja como mãe que, veja, usa o poder das chaves que o Senhor lhe deu para ajudar os seus filhos a purificar as penas de seus pecados, para ajudar seus filhos a amadurecer, a criar em si, veja, uma natureza humana, uma estrutura humana mais aberta para o Senhor, liberta de pequenos ou grandes vícios. E existe a indulgência plenária, que a igreja em determinadas ocasiões, são mais raras, nessas ocasiões ela nos dá a chance de ter a remissão total das penas. Como agora, passando pela porta santa, tendo se confessado, participando da Eucaristia, comungando, rezando nas intenções do Papa, o Credo, o Pai Nosso e mais alguma outra oração que você queira, e piedosamente passando pela porta santa, você terá a indulgência plenária, você terá a remissão de suas penas.
Veja, a confissão deu o perdão dos pecados, a indulgência dá a remissão das penas. Penas que eu, para tê-las perdoadas, teria que lutar muito, tá certo? Pela penitência, pela oração, pelo combate espiritual. Você recebe gratuitamente, assim, da abundância da misericórdia do Senhor. Então, veja, realmente isso é importante, não é brincadeira. A indulgência é graça de Deus, é graça. Uma pessoa me perguntou, mas eu só tenho que fazer isso só porque é graça de Deus, é um presente de Deus, dado pela mediação, pelo ministério da igreja. Agora, atenção, quer dizer que eu, pronto, me confessei, passei pela porta santa, participei da missa, comunguei, rezei nas intenções do Papa, o Credo, o Pai Nosso, e recebi a indulgência plenária. Quer dizer que agora eu estou com as minhas penas todas perdoadas, estou livre do purgatório? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Agora, aqui tem uma distinçãozinha que, em geral, não se faz, mas eu acho importante fazer. Veja, a igreja dá, nessas ocasiões, a indulgência plenária. Mas não é certo que você recebeu a indulgência plenária. Porque para receber a indulgência plenária, é preciso que na confissão de seus pecados, você realmente tenha a contrição perfeita. Quer dizer, aquele ódio ao pecado, aquele amor a nosso Senhor. Então, a contrição perfeita, a disposição interior de amor a Deus, de grande amor a Deus, é que dá a chance a você de receber essa indulgência. É como se a igreja dissesse, olha, aqui tem agora, veja, um mar de graça. Está aqui, essa água do mar todinha a igreja está dando para você neste ano santo, neste ano da misericórdia. Um mar de graça. Mas a água só entra na sua vida de acordo com a tubulação. Está lá a água todinha para você. Mas se você não tiver cano nenhum, a água não chega na sua casa. Se o cano for fininho, a água não chega toda, chega pouca. Se o cano for bem grosso, chega mais. Então a indulgência é plenária. Mas para você recebê-la plenária, você tem que ter as plenas disposições interiores. E a principal é a contrição perfeita, ou seja, um ódio ao pecado que você vai confessar e um desejo sincero de não voltar a ele. Então, veja, no cristianismo não há nada automático. Tudo passa também pelas nossas disposições interiores. Portanto, procure realmente fazer uma revisão séria da sua vida, uma revisão séria. Procure ver quais são os pecados principais da sua vida, faça uma confissão bem feita, de preferência uma confissão geral, quer dizer, retomando os pecados principais da sua vida toda. Veja que demôniozinhos, que tendênciazinhas ruins, que vícios mais perturbam a sua vida espiritual. Então, vício é um mau hábito que nos impede de dizer um sim total ao Senhor. E aí se confesse, né, com um coração humilde, com o desejo sincero de reconciliação e de mudança de vida, faça a sua confissão e faça a sua peregrinação. Passe pela porta santa, participe da missa, comungue, reze nas intenções do Santo Padre e você receberá a indulgência plenária. Não é? Agora, repito, a certeza absoluta só no céu a gente vai ter, se essa indulgência foi plenária. E se não foi plenária? Foi parcial. E parcial em que grau? No grau da sua abertura. Quanto mais aberto, mais graça. Quanto maior é a tubulação, mais água passa. Agora, com um caninho fininho, é que não pode passar o mar todo. Dilate o seu coração, abra o seu coração e a graça do Senhor invadirá você. Agora, leve a sério a doutrina das indulgências, não brinque com ela, porque é uma doutrina séria, é de fé católica e você realmente... No Catecismo da Igreja Católica, no número 1471, a partir do 1471, tem uma explicação sobre a doutrina das indulgências. Que seja um ano este da misericórdia, um ano realmente de graça para você. Deus abençoe você e que você seja também rico em derramar a misericórdia de Deus no coração, na vida dos irmãos. Amém.
Irmãos no Senhor, aproveitando o Ano Santo da Misericórdia, que prevê que nós possamos, mediante determinadas práticas, consequências dos meus atos ficam. Imagine uma pessoa que tem o costume de falar mal da vida alheia. Lute para não falar, se esforce. Se ela se esforçar de verdade, esse ato ruim, o ato ruim repetido, ele gera um vício. O que é o vício? É a atitude negativa, a atitude errada, o costume errado, para usar, receber a indulgência que a Igreja em nome de Cristo dá. Deixe-me explicar um pouquinho para você a doutrina das indulgências. A primeira coisa para a gente compreender bem esta doutrina é entender que o pecado é um ato de não a Deus, um não que eu digo a Deus, e um ato que deixa marcas na minha vida. Quem sou eu? Eu sou eu e aquilo que eu vou me fazendo. Tudo aquilo que eu vivo, as minhas escolhas, os meus sims, os meus nãos, as minhas omissões, as minhas ações, tudo isso vai deixando marcas positivas ou negativas em mim. Se eu fumo, a marca do fumo vai ficando no meu cérebro, nos meus pulmões. E ainda que eu deixe de fumar, as marcas ficam. Quem sou eu hoje? Eu sou aquilo que eu vivi a minha vida toda, até agora. As consequências, as marcas, a poeira do caminho. Então, no sacramento da confissão, nós temos o perdão dos pecados. Aquele ato que eu cometi, Deus o perdoa, e o perdoa plenamente. E esse perdão é graça de Deus, é graça. Mas as consequências